Quem crê na sua vitória? Quem crê na providência? Glória a Jesus. Não cesse de dar glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus. Amém? Segundo escreveu Mateus. Glória a Deus. Capítulo 25. Glória a Jesus. E no versículo 14, para a glória de Deus. Mateus 25, 14. Deus tem uma palavra ao seu coração. Deus tem uma palavra para a sua vida. Deus tem algo especial para você. Amém? Glória a Jesus. Quem comprou, diga amém. Mateus 25, 14. Deus tem uma palavra ao seu coração. Se você puder colocar de pé, glória a Jesus, faça isso, porque Deus é maravilhoso. Amém? Ela vai sair daqui boa e curada em nome de Jesus. Quem crê em milagre? Quem ainda tem milagre na glória para Jesus? Diz assim a palavra do Senhor. 25 de Mateus 14. Porque isso também, como um homem que partia para fora da terra, e chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens, e deu-lhe 5 talentos e outros 2, e outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e assentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, reconciliou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2, mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o seu dinheiro, o seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajudou as contas com eles. Então aproximou-se do que recebera 5 talentos e trouxe 3 e outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. De outro, entra no gozo do teu Senhor. E chegando também ao que recebia 2 talentos, disse: Senhor, entregaste a mim 2 talentos, e eis que com eles ganhei outros 2. E disse: Seu Senhor, bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei. Entra-te no gozo eterno. Amém? Somente eterno. Fala, Senhor Jesus, estou aqui para aprender. Bate palma na glória. Pode se sentar. E que neste momento, irmãos, as crianças vão nos ajudar, porque às vezes o momento da palavra fica criando para lá, para cá, e às vezes a atenção fica desviada. Mas neste momento eu quero te convidar a você prestar atenção no que Deus tem para nós essa noite. Deus, ele tem uma palavra específica ao seu coração. Deus, ele tem uma palavra para o seu intermédio. E nós sabemos que Jesus Cristo aqui, ele está falando de talentos. Jesus Cristo, ele está alertando o seu povo, alertando a sua igreja a respeito de talentos. Aqui Jesus Cristo, ele narra essa parábola ensinando a nós verdadeiramente como será a nossa vida, tanto futura quanto presente. É como se ele dissesse: eu estou dizendo para você o que acontecerá hoje e também o que acontecerá futuramente. A Bíblia diz que o Senhor, ele junta 10 servos e começa a entregar talentos para eles. Amém? A Bíblia diz que para um ele entrega 5, para outro ele entrega 2 e para outro ele entrega 1. Isso medindo a sua capacidade. É como se ele dissesse: o João, ele tem mais entendimento, ele tem mais capacidade,
vou dar para ele 5 talentos. Quem sabe ele vê o Jorge e diz: o Jorge, ele tem menos talento, vou dar para ele 2 talentos. Também ele imagina o Pedro, ele tem menos talento ainda, e eu vou dar somente 1 para ele, para menos capacidade. Amém? Vou dar 1 talento para ele. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus, ele mede eu e você segundo a nossa capacidade, ele entrega o talento. Assim eu vejo na vida daquele Senhor. Amém? Conforme a capacidade, amém, ele é digno do talento. Quando você vê alguém despreparado, que se acha mais usado do que alguém que está preparado, é porque ele está fora da linha, ele está fora da curva, ele não está no perfeito, amém, agrado de Deus. É como se Deus dissesse: você está forçando algo que não pode ser forçado. A Bíblia diz que aquele primeiro que recebe 5, ele vai granjear, ele vai trabalhar, ele vai construir, diz a Bíblia, e ele começa a produzir, amém, produzir a ponto dele multiplicar o seu talento. Em outras palavras, nós podemos dizer, irmãos, que Deus, quando ele entrega algo para a sua vida, você precisa lapidar, você precisa desenvolver, você precisa estimular para que aquilo venha se dobrar e se multiplicar. Quantas pessoas ficam acomodadas, sabe por quê? Eu já estou fazendo muita coisa, eu já tenho muita coisa, eu já sou muito usado. Ele vai parar por ali. Mas eu vejo alguém que ele começa a dizer: eu tenho vontade de ser muito mais usado, eu tenho vontade de prosperar muito mais, eu tenho vontade de produzir muito mais, eu tenho vontade de aproveitar a oportunidade para que mais e mais eu possa vender na presença de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus e aleluia. A Bíblia diz que o outro, ele também recebe 2 talentos, e pela sua capacidade, ele começa a granjear, ele começa a movimentar, ele começa a fazer multiplicar e vender aqueles 2 talentos, a ponto que ele dobra aqueles 2 talentos. E eu consigo entender, irmãos, que aquele que recebe 1, sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Geralmente, quando a pessoa tem 1 só talento, é como se ele fosse pobre de talento. Sabe aquela pessoa que às vezes não tem intelecto para pregar, não tem intelecto para louvar? Quem sabe ele olha para ele mesmo e diz: eu não levo jeito para isso, eu não tenho talento para tal. Então sabe o que ele faz? Ele paralisa. A Bíblia diz que ele pega aquele que tem 1 talento, ele abre um buraco e ele enterra. É como se ele dissesse assim: eu sei que naquele dia Deus vai pedir de volta, Deus vai vir para me cobrar, e aquilo que ele me deu, eu vou entregar de volta para ele. Irmãos, mas não sabe ele e não sabe ela que era a pior coisa que ela estaria ou ele estaria fazendo na sua vida. Às vezes você está aí no banco com tanto talento ou com pouco talento, e Deus está olhando para você. Ei, preste atenção, naquele grande dia eu vou olhar para você e vou lhe fazer uma pergunta: aonde está o juro? Aonde está o rendimento? Aonde está o seu trabalho, o seu sacrifício que você fez para que seu talento se multiplicasse? Quem está entendendo, diga glória a Deus e aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que aquele que tem 5 multiplica, aquele que tem 2 multiplica, mas aquele que tem 1 ele enterra. E a Bíblia diz que passa um tempo, passa um longo tempo. Sabe o que acontece? Aquele mesmo Senhor que presenteou, que deu aquele talento para aquelas pessoas, ele foi para cobrar aqueles talentos. A Bíblia diz que ele chega no primeiro que granjeia, recebe 5 e granjeia e ganha mais 5. Eu vejo aquele homem abrindo o caderno e dizendo: Senhor, aqui está todas as anotações. O Senhor me desse 5 talentos, e eu vendi, eu trabalhei, eu negociei, eu fiz multiplicar,
e aqui eu tenho 10 talentos. Então eu fiz multiplicar para o Senhor. E eu vejo aquele Senhor olhando para ele dizendo: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Da mesma maneira, ele chega até aquele dois que recebe 2 talentos. Eu vejo aquele da mesma forma, abre o seu caderno de anotações e fala: Senhor, tu me deste 2 talentos, e agora eu multipliquei, e está aqui 4 talentos. Aí aquele Senhor, com gratidão, ele diz: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, e sobre o muito eu vou te colocar. É como se ele dissesse assim: ei, eu te coloquei na minha empresa para você cuidar do pátio. Eu cuidei da minha, também coloquei você na minha empresa para que você pudesse fazer esse serviço simples, mas você foi fiel, você cuidou, você fez prosperar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou graduar a sua posição, eu vou promover você de uma posição pequena para uma posição muito maior. Amém? Eu vou promover o seu salário, eu vou promover a sua vida, eu vou promover a sua profissão, e você vai ser conceituado e graduado na minha empresa. Quem pode entender, diga glória a Deus e aleluia. Mas aquela pessoa, irmãos, que ganhou 1 talento, tem pessoas que ele é tão desanimado, ele é tão negativo, irmãos, tão negativo, que ele não vai para lugar nenhum. Ele não vai e atrapalha quem está indo. Ele não prospera e atrapalha quem investe nele, quem confia nele. Tem pessoas que é tão negativa que fala assim: se eu tivesse talento, ou se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse recebido 5 como aquele recebeu, sabe o que eu ia fazer? Eu ia trabalhar, eu ia fazer o mesmo. Mas como eu recebi um só, eu não vou fazer nada, vou enterrar isso aqui, eu vou guardar, eu vou esconder, não vou mexer com isso. E quando o credor vir para me cobrar, eu vou pegar o que ele me deu e vou devolver para ele. Ei, irmãos, você percebeu que você planta uma semente, você planta um grão de milho, e um grão de milho ele pode gerar até 4 ou 5 espigas. E essas 4 e 5 espigas, elas vêm cheias, elas vêm bem granadas. Isso quer dizer, irmãos, tudo que você planta, tudo que você granjeia, ela aumenta, ela multiplica, ela prospera. Tudo que você investe, ele dá um resultado mais do que positivo para você. Não existe nada que você possa investir, a não ser que você esteja investindo de uma forma errada, mas não existe nada que você possa investir de uma maneira certa que venha trazer prejuízos para você. Mas aquele que diz assim: olha, eu conheço aquele Senhor, e eu sei que ele é rígido, eu sei que ele é severo, e eu não vou dar lucro, mas também não vou dar prejuízo. Pensando ele, vou pegar o que ele me entregou e vou devolver para ele. É como se ele dissesse assim: eu não vou mudar nada, eu não vou fazer nada. Esses dias alguém olhou para mim e disse assim: sabe por que eu não faço a obra de Deus? Para não fazer como os muitos aí, envergonhar o Evangelho. Sabe por que eu não faço a obra de Deus? Porque ela fiz por causa daquilo. Eu disse: pois é, mas naquele Deus lhe diga, Deus vai olhar para você e vai te perguntar: aonde está o seu fruto? Aonde está o seu talento? Aonde está o seu resultado de tudo que Ele te deu? Sabe por quê, irmãos? Deus dá tanta capacidade para nós produzir para o reino dos céus. E nós, irmãos, muitas vezes usamos a nossa capacidade, sabe para quê? Do nosso interesse pessoal. Tem gente que não se cuida
Eu não vou fazer. Eu não estou nem aí. Não, se Deus quiser cobrar, Ele cobra, mas eu não tenho coragem, eu não vou fazer, porque naquele grande dia, Deus vai cobrar de mim. Ei, se você não fizer, Deus também irá cobrar duramente você. Sabia? Se você dizer, eu estou na igreja, eu estou sentadinho no banco, eu estou quietinho, sem sofrer, sem dar também trabalho, sem ser perseguido, sem passar por prejuízo. Ei, se você está vivendo assim, você pode estar com falha com Deus. Eu vou pegar o meu talento e eu sei falar, mas eu vou enterrar. Eu sei cantar, mas eu vou, amém, enterrar. Eu posso ajudar, mas eu não vou ajudar. Eu posso fazer, mas eu não vou fazer. E terra tudo. E naquele grande dia. Aí a Bíblia diz que aquele que recebeu um talento que enterrou, chegou o dia do conselho. Chegou o dia da cobrança. Aqueles outros pegaram o caderno. Mas ele não precisou de caderno. Anotar o quê? Ele não fez nada, ele não produziu. Sabe aquela pessoa que diz assim: você acha que eu vou buscar o dom de Deus? Para quê? As pessoas não acreditam, as pessoas duvidam. Você acha que eu vou orar por um enfermo? Amém? E se ele não for curado, eu vou passar uma vergonha. Será que eu vou expulsar o demônio? Se o demônio não sair, eu vou passar uma vergonha. Eu vou pregar, as pessoas não acreditam. Eu vou pregar, eu vou ter que estudar a Bíblia, eu vou ter que ficar aprendendo. E outra, se eu não entender direito, como é que eu vou pregar? E outra, quando o fulano prega, fulano que tem 5 talentos, quando ele prega, a igreja recebe, a igreja vibra, a igreja balança, a igreja estremece. Amém? Quando aquele que tem 2 talentos prega, a igreja vibra. Agora eu que tenho um talento, ninguém dá glória a Deus. Vou enterrar. Não vou fazer. E tem gente que ainda fala assim: a gente sofre tanto na igreja, a gente sacrifica tanto. Ei, irmão, sabe que tudo que você faz aqui, amém? Até um copo d'água, diz a Bíblia, que você entrega a um necessitado, você será recompensado naquele dia. Então fica tranquilo. Se você vive a pé, se você derrama suas lágrimas, se você às vezes está endividado, se às vezes você está passando por um momento difícil, mas se você está vindo para a igreja, se você está buscando, se você está insistindo, Deus vai recompensar a sua vida. Às vezes você pensa que você vai ser recompensado só pelo trabalho que você faz. Não, só de você estar aqui dando glória a Deus, dando aleluia, insistindo na sua fé, Deus recompensará a sua vida, com certeza. E aí, irmãos, não pegou o caderno, porque não tinha anotações. Aí, como justiça, sabe aquela pessoa que fala assim: eu sou justo, porque o que o Senhor me deu daqui. Não entendo nada. Não tem aquela pessoa, irmãos, que se justifica no erro. Você sabe qual que é a maior perdição da humanidade, irmãos? É algo chamado ideologia. É quando você cria uma própria ideologia de que você está certo diante de uma decisão errada. É quando você coloca toda a certeza no teu coração de que você está certo e acabou, e que você quer ter uma justificativa diante dos fatos. Ei, irmãos, esses dias agora eu estou estudando a história de Lampião. Quem já viu falar do Lampião Herculino, cangaceiro nordestino? Quem já viu falar? Levanta a mão. E eu aprendi que ele tinha uma ideologia de que tudo que ele estava fazendo era justo e certo. Ele era um justiceiro, mas diante da sociedade, diante da justiça, ele era um bandido.
ele era um criminoso de alta periculosidade, mas na ideia dele, ele estava fazendo só justiça com quem era injusto. Então, irmãos, uma das maiores perdições da vida do ser humano é quando ele tem uma ideologia de que ele está certo diante dos sábios. Porque quando nós somos sábios, nós desconfiamos da nossa própria ideologia. Nós sempre desconfiamos do nosso próprio conhecimento. Quanto mais você desconfia do seu conhecimento, mais sábio e inteligente você fica. É como se você dissesse assim: eu estou interessado em saber qual é a verdade. Eu estou interessado em saber se eu estou certo. Eu estou interessado em saber se da forma que eu penso é a forma em que Deus quer que eu penso. E ele, com aquele talento, imagino ele desenterrando, irmãos, abrindo o buraco, dizendo: sabe aquilo que você me deu? Está aqui guardadinho e eu vou entregar para você. E quando ele pega aquele talento e entrega para ele, sabe o que acontece? Ele disse: cadê os meus juros? Cadê o meu lucro? Cadê a recompensa? Não tenho. Eu não acredito. Eu entendi. Ele disse: servo mau e infiel, pela sua infidelidade vai ser lançado nas trevas exteriores, porque você foi um covarde, porque você foi um mau, porque você foi um cruel, não fez render o seu talento, vai ser lançado nas trevas exteriores. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Sabe o que Jesus Cristo está nos ensinando nessa noite? Que Ele espera mais de você, que Ele espera mais de mim, que Ele espera mais de nós, irmão. Porque nós podemos fazer, às vezes nós estamos tão interessados em receber algo, e quando nós recebemos, nós não temos interesse em compartilhar. Imagine você quando não conhecia, quando não tinha oportunidade, você ia até onde alguém tinha para que você pudesse receber, e você recebeu, e hoje você tem. E eu te pergunto: o que você está granjeando para alguém? O que você está fazendo para alguém? Sabia que nós não temos nada quando não ajudamos as pessoas? Tem gente que não quer sofrer, não quer passar vergonha, tem gente que não quer ter trabalho, mas eu quero dizer algo forte para você essa noite: quando você não ajuda, quando você não contribui, quando você não faz somar, não faz vender, amém, diz a Bíblia que você é um miserável. Então você precisa multiplicar os seus talentos, você precisa somar. Tem hora, irmãos, que eu sou uma pessoa que eu trabalho em serviço diversificado. Uma hora eu estou fazendo uma coisa, agora eu estou fazendo outra, agora eu estou fazendo outra. Sabe o que o Espírito Santo Deus me fala? Nós temos capacidade para fazer tantas coisas e nós fizemos muito pouco. É isso. Quem pode entender, bate palma e dá glória a Deus. Diga glória ao Pai, glória